Bom, eu vim da África. Na África nós tínhamos o culto aos orixás, nós também conhecemos diversas energias e algum tipo de voduns que faziam magia negra. E aí a sinhazinha via o seu marido com as negras ou com outras sinhais. Eu não quero isso, ela está me traindo, eu quero me vingar. Ela usava para matar outra sinhal, para matar o marido. E ela ia nesses pontos ali, começando a situação da magia negra no Brasil. E isso se perpetuou mais ainda no Rio de Janeiro e foi se espalhando para a Bahia e outros pontos. Então, a partir da escravidão para cá, nós temos o surgimento da magia negra no Brasil, e que foi muito utilizado também no período colonial. Esse é um dos pontos, para que a gente possa entender onde começa o vínculo do Brasil com essas relações de karma, né? Por exemplo, pessoas que são atingidas pela magia negra, não é só porque ela está vibrando na energia negativa, não. Muitas vezes é questão kármica, porque no passado utilizou também, e a energia roda. Existem tipos de magia que a gente conhece como goécia e anti-goécia, que são magias originárias do passado, que foram feitos lá em templos egípcios, algumas remontam à Atlântida, e aí que até hoje as pessoas têm umas dificuldades na vida por conta de magias que foram feitas lá. E para desfazer isso, às vezes só apometria, que a pessoa vai ser desdobrada, trabalha um corpo, desdobra o mental, vai em alguns subníveis e vai atingir exatamente o foco do problema. Então nós temos isso acontecendo. E, bom, beleza, a gente falou da parte histórica, certo? E aí começa o nosso problema aqui, ó, com a autoobsessão e as energias ambientes. Sabendo que muitas coisas foram ocasionadas durante o nosso período, né, passado, e que nós temos dívidas kármicas, nós brasileiros, a gente vai em diversos locais que às vezes a gente se sente bem, que às vezes se sente mal. Quem já teve a oportunidade de ir em algum quilombo, consegue sentir energias fortíssimas dentro de alguns quilombos, devido à questão da energia ancestral e deles cultivarem muitas coisas lá, e que algumas estão enterradas lá também. São questões energéticas de processos iniciáticos que vêm da cultura deles, do candomblé, né? A Umbanda é um misto de candomblé, de culto da Jurema, de catimbó e também do culto católico. E de outras, tem algumas duas coisinhas mais. Mas basicamente ela é um misto, que agrega muitos espíritos. Então, a gente começou a ter um probleminha chamado autoobsessão com transtorno mental, a partir de um determinado ponto, do que às vezes eu vou numa casa, certo? Começo, assim como eu falei, que eu estou sentindo a energia dos guias, dos caboclos, dos pretos velhos, do espírito dali, da corrente de médicos, e começo a passar mal, porque eu estou sentindo energias. Problema. Eu estou sentindo, é do meu pensamento, é espírito, não é? Quem já se fez essa pergunta? Muitas vezes, né? Bom, primeiro a gente precisa diferenciar. Quando que vai ser basicamente uma dica para saber se é espírito? O espírito normalmente ele se aproxima, ele te dá alguns choques, você se arrepia, você sente o batimento cardíaco acelerar, você sente às vezes calafrio, às vezes a sua pressão parece descer. Então essas coisas são questões mais mediúnicas. Você sente algumas vontades, impulsos, vem pensamentos na tua cabeça. Às vezes vem algumas palavrinhas para você querer dizer, ou então o seu pensamento que está aqui focado é desviado do nada. Espírito. Questões de energia do ambiente. Pode ser os calafrios, alguns, como é que se diz? Arrepios que você sente. Sentir alguma coisa. Porque enquanto nós estamos aqui, a corrente está sendo trabalhada. Existem aqui no núcleo 3 correntes de campo de proteção. 1, 2, 3, cada um com um nível de cor diferente. E quando vocês adentram a egrégora de qualquer casa, essa egrégora ela acaba, muitos que são sensíveis, acabando sentindo a egrégora da casa. Por conta desse nível. E ele vai atuar justamente nas partes mais sensíveis, que é o sistema nervoso. Então você acaba sentindo alguma coisa, mas às vezes a energia da casa. Não quer dizer que é o espírito. E quanto é que você vai sentir a energia da casa? Casa que tem muito palavrão, muita briga, gente que bebe muito, gente que se xinga direto. Isso aí também tem energia de casa. Cheguei na casa, me senti mal, senti dor de cabeça, senti alguma situação ruim. O espírito normalmente ele não dá dor de cabeça. Você sente impulsos. Quando você vai sentir, entre aspas, sensações do espírito, com a questão de uma dor de cabeça, certo?
você está aqui, chegou, né, na casa, começou, você está do nada. Presta atenção como é que acontece a questão, do nada. Você está aqui brincando, está tudo bem, e aí, lá, você sente uns arrepios, uns tremeliquezinhos, aí vai apontando alguma coisinha devagarzinho que vai começando. Tum, tum, tum. Aí vai sentindo, estou sentindo uma dor de cabeça. Nesse nível de dor de cabeça, pode ser um espírito que desencarnou através de um suicídio, que deu um tiro na cabeça. Você vai sentir as sensações do espírito, tá? Estou sentindo frio, estou sentindo medo. O espírito vai te passar esse tipo de energia. A questão espiritual. Questões energéticas normalmente ficam muito na parte periférica da aula. Ela vai ser tratada como uma energiazinha que você sente por conta da corrente de trabalho. Nesse caso do espírito transmitir a sensação dele, sempre ele vai transmitir o que ele está sentindo, ou é possível ele transmitir uma sensação diferente, por exemplo? É possível ele transmitir uma sensação diferente. Por quê? Digamos que a gente esteja num trabalho de segurança e existe um trabalho de guardiões, por exemplo, que está fazendo um trabalho de processo de desfazendo uma magia. Existem alguns espíritos que eles conseguem se blindar. Eles não, a corrente mediúnica, o médium ali não consegue perceber o espírito que está ali, porque ele está envolto de um manto, em torno de um manto de invisibilidade. Existe, Bruno? Existe. E aí, o médium não consegue visualizar o espírito que está ali. Para ele está correndo tudo bem. Só que o espírito está ali. O médium sensitivo, ele vai ser o cara que, a gente está sendo observado, tem alguma coisa acontecendo e estou sentindo que tem algo, tem alguém, tem uma sensação estranha. Em 2 casos eu te apresento. Esse é o primeiro, que acontece muito, quando um chefe de falange vem ver o que está acontecendo, vem ver a casa que estava tentando desfazer o trabalho, ou que já está desfazendo muitos trabalhos referentes à equipe dele, e ele está vendo o que está acontecendo com os seus asseclas, né? Com os seus companheiros, que muitos não retornam, acabam deixando ali a vaga. E aí ele vem sondar quem são as pessoas, só que ele não é burro. Ele sabe que existe uma equipe espiritual, uma proteção, então ele se blinda e acaba passando. E aí, nesse momento que ele adentra aquela corrente, o médium, que é ali clarividente, ele não consegue detectar o espírito. E aí, quando ele não consegue detectar, o médium sensitivo consegue sentir. Estou sentindo uma sensação de uma vibração muito pesada, muito ruim, de alguém que parece estar aqui. Ele consegue sentir essa sensação. Assim como existe espíritos que desencarnaram, que às vezes não sabem da sua condição, que ele não está com medo e nem está muito mal, porque ele só desencarnou, mas ele pode transmitir algumas sensações, como sensação de choro, uma sensação de raiva, porque alguém está tentando te atender, por exemplo, e aí ele tem raiva de ti, não queria que você estivesse nesse núcleo, não queria que você tivesse contato com alguém, muito menos ajuda, porque tu prejudicou ele, como é que estão ajudando você que precisa de ajuda? Então a pessoa que está do lado acaba sentindo raiva, entende? E apesar que ele está todo quebrado ali, ele não passa, ele não transmite essa energia do choque, da dor, ele transmite a raiva, pelo pensamento, pelo sentimento que ele está tendo naquele momento. Então isso acontece em muitos trabalhos mediúnicos, a carga que o espírito passa para a gente. E aí, essas são as energias que a gente precisa diferenciar. Nem tudo é espírito. Coloquem bem isso na cabeça de vocês. Nem tudo é espírito. Muitas vezes, o vento bateu aqui, derrubou o chapéu. Tem gente que às vezes coloca a ideia, o espírito passou, derrubou o chapéu. Com certeza, Dona Mariana está perto de casa, está aqui na casa. Então a pessoa acaba associando isso. Isso a gente acaba levando para um processo de brincadeira, mas que mais tarde vai se tornar uma auto-obsessão. Pode falar, Nino. Bruno, essas sensações e energias do ambiente, eu atualmente eu moro num local, num prédio que ele é um prédio de família, né, da família dos meus pais, do meu pai, né? E eu não me sinto bem, embora não seja, não é o lugar que eu morei, né? Eu morei em outro local, estou nele há pouco tempo. E eu não me sinto bem lá, só me sinto bem no meu quarto mesmo. Teve lá no centro espírita que eu frequento, teve uma vez que eu fui falar isso com uma médium, e ela disse que eu tenho que, toda vez que entrar assim eu filtro, tá? Também não é tudo que os médios falam que eu levo como verdade, eu fico filtrando, né, para ver se faz sentido ou não. Mas ela disse que
que é para quando eu entrasse lá, era para pedir licença, porque lá moravam outros moradores, né? Já deu a entender, moradores espirituais, né? Mas eu falei para ela, mas esse apartamento, a minha família comprou, tipo assim, não morou outra família além da minha, né? Morou sempre a minha família. É um prédio que tem 40 anos, minha família comprou quando ele estava pronto já, né? Como é que morou outras pessoas? Ela falou, não, mas morou o ambiente lá, antes do prédio ser construído, tinha outras construções e moravam pessoas ali. Então ela disse que essas pessoas ainda continuam ali, mesmo o prédio tendo sido construído. E eram essas pessoas que estavam, tipo assim, atrapalhando a minha... Me atormentando. Eu teria que pedir licença e tal. Mas aí, estou perguntando para ti, né? O que eu poderia fazer para me sentir mais acolhido, digamos assim, na minha própria casa? Olha, existe esse fato aí que ela colocou? Existe. Existe porque casas antigas ou prédios que são construídos em algumas áreas, o espírito muitas vezes ele perde a noção do tempo, ele fica preso no tempo em que ocorreu o fato. Por isso que às vezes ele não vê o ano passar. Devido à raiva, ao ódio, ele se paralisa no processo de vingança que ele está e ele para estagiar naquele tempo, naquele curto período de tempo. Então, a partir daquele período ali, o tempo para ele não passa. Então, eu fui para uma missão ali com um espírito chamado Tranca-Ruas, né, desdobrado. Ele me levou numa comunidade próxima da minha casa, que é uma escola. E ali, já tinham se passado foi em 2019. 2019 anos, ele ainda estava preso na época das fazendas ainda, daquelas coisas grandes, né, ele era senhor de engenho. E aí, era em torno de umas 2 horas, normalmente eu não costumo dormir à tarde. Adormeci, né? Senti uma sensação muito esquisita de vibrações. E aí só sinto aquela capa passando assim de mim. Seu Tranca-Ruas me tira do corpo e fala, vamos fazer um trabalho que eu vou te apresentar ali. E pá, me levou para uma encruzilhada. E aí ele me mostrou a cena do que estava acontecendo na encruzilhada. Ali estavam acontecendo muitos assaltos, muitos moradores que se mudavam para ali, eram expulsos, saíam. Ali ficou uma área muito perigosa e tudo que a pessoa tentava montar para tentar ganhar dinheiro não dava certo. As pessoas fechavam, faliam, ninguém ia comprar e começava com briga, desentendimentos, saía muita vibração ruim dali e tudo ocasionado por esse cara, que ele se achava dono das terras. Quando ele via pessoas ali, ele achavam que eram invasores e ele tentava expulsar. Embora a gente não possa ver a gente, quanto ser energético e espírito, a gente sente as vibrações. Então essas vibrações que ele emanava fazia com que houvesse desentendimento entre os vizinhos, os vizinhos começavam a brigar, marido e mulher se desentendiam, brigavam dentro de casa, isso se tornava mais propício para assaltos naquela área por conta da vibração, do medo e outras coisas. Então tudo provocado por esse cara que ficava exatamente na esquina onde ainda estava projetado a casa dele. E o tempo já tinha se passado. E qual que era o meu papel? Era conversar com ele, porque a minha energia desdobrada ainda era anímica, ele pegava o choque anímico, e tentar convencê-lo de que o tempo já havia passado e que ele parou no tempo. Então, quando eu consegui visualizá-lo, ele conseguiu me visualizar, a primeira coisa que ele fez foi vir com os monstros, né? Vai fora daqui, vai-te embora, vai, invasor, sai das minhas terras, vocês querem dominar minhas terras. Um espírito totalmente apegado daquela situação que a gente falou, né? E aí eu comecei a mostrar para ele que o tempo passou, que houveram transformações, que ele já tinha morrido, que a crença dele era que estava mantendo ele preso. E ele começou a se perguntar o que foi que aconteceu com os seus familiares, porque todos foram embora, só ficou ele. Ele queria muito encontrar a filha e o neto, que ele já não via, que morria de saudades e tudo. Então, com o papo que a gente teve lá, de tentar esclarecer ele e as palavras, ele recebeu o choque anímico. Grande parte nem fui eu que fiz, foi a equipe espiritual mesmo. E aí, só que a energia que foi doada fez com que ele pudesse perceber, já desencarnado há muito tempo, isso utilizando o perispírito dele, o corpo espiritual, ele visse a filha com o neto chegando. E aí foi muito bonito porque foi a hora que ele foi correndo para abraçar o neto, né? O neto chamando vovô, e aí a equipe envolveu ele e levou. Problema solucionado. Aí como foi que o seu Tranca-Ruas me levou, só fez a capa de novo e pum. Aí eu acordei, todo quebrado, né? Acordei. E aí isso acontece? Acontece.
Não que tu tenhas que pedir permissão, né? Porque não seria o caso de uma permissão. Mas eu te aconselho a fazer alguns evangelhos na tua casa, para essas famílias, para esses espíritos que estão ali, né? Faz em voz alta mesmo, entende? Porque a hora que tu colocar, ó, vou começar hoje o evangelho por essa família, por esses espíritos que estão aqui, para que eles possam buscar encaminhamento. Se você fizer um evangelho sempre na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo canal, você vai ver que uma equipe espiritual vai te assessorar. Além de você ampliar o seu campo energético na tua casa com limpeza, vibrações, a equipe vai se programar. Olha, tem o Fábio aqui, todo dia esse horário ele vai estar. A gente vai começar a fazer resgate. Então a equipe sabe que tu vai estar fazendo esse trabalho. Eles vão aproveitar espíritos que desencarnam da BR não, da Almirante, ali não sei onde tu mora. Mas se for próximo da Almirante, pode ir. Aí a equipe vai pegar espíritos que desencarnam de atropelamentos, de cargas. Ali, olha, tem alguém que a gente pode nutrir energia. Bruno, eu moro para os fundos do Hospital Pio Loyola. Bem a poucos metros onde as pessoas desencarnam lá. Aí o que acontece? Tem esse trabalho. Então a equipe vai ver, ó, tem um posto de ajuda. Quem é que está fazendo vibração nesse momento? Aí o Paulo, vamos para lá para casa dele, que todo dia esse horário ele está fazendo. Então a equipe vai e leva espíritos para serem tratados lá. Isso acontece. O evangelho, ele não é apenas religioso, ele serve como posto de ajuda. As preces, as suas vibrações, a fala, vai entranhando no pensamento do espírito e eles vão fazendo o resgate, serve como posto de socorro. E quando a gente começou aqui, até a Tita participava do nosso evangelho. Tita era uma catitazinha, vou te falar. Nesse seu exemplo que você deu, essa região que era, digamos assim, atormentada, era só um espírito que causava aquilo tudo. Um só espírito. Um cara só. Mas seria possível, por exemplo, ele ser tipo um efeito dominó e atrair outros caras naquela mesma sintonia para aquele local? Ou nesse caso era só um que causava aquilo? Nesse caso era só um, mas o que acontecia com ele? Assim, eu perguntei porque teve bastante efeito na matéria, as pessoas se mudavam de lá, muito problema. Eu vou te explicar o porquê que era só um. Porque ele se achava dono, certo? Das terras dele. Então qualquer novo morador ele via como invasor. E ele, com a energia dele, expulsava mesmo. E os caras atormentavam os caras. Só que os próprios pensamentos das pessoas que eram violentamente atingidas pelas energias dele começavam a brigar entre si. E isso a gente chama de formas de pensamento, que a gente vai tratar aqui também. E aí se juntavam com um, se juntavam com outro, formavam uma corrente, um campo denso energético em torno daquela região. Não era uma egrégora. A egrégora vem de campo de proteção, que a gente chama, mas existe um campo denso de energia, né? Campo energético ali que estava vibrando. Então, com uma baixa vibração, atraía os assaltantes, atraíam pessoas violentas, pessoas ruins para aquele local, que ele fazia estar ali presente, entende? Então a vibração ruim dele fazia com que atingia as pessoas também vibravam na mesma energia, na mesma sintonia e atraíam pessoas que tinham semelhança com aquelas energias projetadas ali. Por isso eram assaltadas, por isso tinham seus comércios invadidos, por isso nada dava certo quando tentava montar, tudo por conta disso. Então a energia de um cara sintonizava com todas ali. Então tu estás falando que, por exemplo, a vontade dele de querer expulsar, de se achar realmente dono, expulsar todo mundo, deu, digamos assim, essa força. Deu essa força. Porque não é qualquer espírito que tenha essa capacidade, digamos assim. Vamos dizer assim, um obsessor pé de campo, digamos assim, que fica ali atormentando ele. Teria um efeito parecido se ele quisesse fazer? Depende da intenção, né? Porque o que acontecia? Vou te explicar assim. O que acontecia? Ele se achava dono da propriedade. Então, eu sendo dono da propriedade, qualquer pessoa que entrar no meu campo, no meu raio de ação, eu quero que saia fora. É como se ele fosse dono de uma região, né? Era essa a ideia dele. Exato. Então, com a raiva dele, com a intensidade do desejo dele, a pessoa não conseguia sentir os efeitos no físico, mas ela captava. Então, eu vou te explicar uma situação que aconteceu com outro espírito aí. E aí, com a intenção dele, ele projetava a raiva, a Adriana entrava em sintonia e ia brigar com o marido. E a raiva deles dois, gerava um choque maior que atingiu o outro vizinho que ouvia as brigas e que quando baixava a vibração, os pensamentos, as formas de pensamentos, as energias atingiam em cadeia.
Então todos iam se sintonizando porque estavam no mesmo grau de sintonia, entendeu? Ele usava aquela velha tática do dividir para governar. Essa é a ideia, então sentia. Aí eu vou te explicar de uma outra forma. A gente teve um resgate de um espírito chamado do Antônio. Nós conhecemos ele lá na igreja lá no Senador Lemos, uma igreja gótica, São Raimundo Nonato. Eu gosto muito daquela igreja, acho muito bonita ela. Nunca tive a oportunidade de entrar lá, né? Até nesse dia eu conheci o Antônio. E olha o que aconteceu, né? Eu fui passar o Pedro pro meu nome, é um nome engraçado. É o filho da Simone, que o pai faleceu, mas ele não conseguiu ainda dar o registro. Aí eu peguei, adotei ele. E como demorou o processo, a gente estava lá perto, né? Eu falei, vamos nessa igreja que eu nunca entrei, vamos. Assim que a gente entrou, a Simone falou, amor, tô vendo alguém muito semelhante ao encarnado nesse terceiro banco daqui. Tu tá vendo também? Eu falei, não. Eu acho que esse espírito não está, eu acho que ele não sabe que está desencarnado. Aí a Simone foi intuída já, na verdade, para fazer um teste, né? E ele jovem ainda, tinha em torno de 21 anos. E aí eu peguei, né? A Simone sentou aqui do lado dele, um banho de banco, eu já ficaria essa mulher doida, né? Por que sentou do meu lado? Aí ele estava bem aqui sentado, a Simone sentou aqui, eu sentei aqui. Como eu não ouço, né? A Simone volta e meia, ele falou contigo, né? Aí ficava uma coisa engraçada, né? Aí ele percebeu, por que toda vez que você fala comigo, você tem que repassar ele? Não, é porque ele é meio surdo mesmo. Aí, qual foi a situação? Nós chegamos lá, começamos a ver a igreja, e ele falou, bacana, você é jovem, a Simone puxando assunto, né? Você é jovem, aqui normalmente o jovem não gosta de igreja, não gosto daqui porque me acalma, um espírito desencarnado. E vocês estão fazendo o quê? Ela falou que a gente estava lá, né, vai adotar o Pedro e tal. Legal, e vocês são católicos, vieram para mim? Não, nós somos espíritas, né? E a gente mora em Marituba, é longe, né? E você mora onde? Eu moro na Marambaia e tudo. E os seus pais, cadê? Simone perguntando, já sendo invasiva, né? Aí, não, faz tempo que eu não vou em casa, porque eu tive um problema e quando eu tive alta, ele falou que teve leucemia. E quando ele teve alta, ele achou estranho que ninguém da família dele foi buscar ele no hospital. Ele teve que ir andando para casa dele, ele morava na Marambaia. Ele inclusive deu a rua, né, que ele morava. Rua da Mata, alguma coisa que eu não lembro agora o número. Deu o nome da irmã e da mãe. E chegaram a confirmar? Não, porque eu esqueci. Eu tinha ele tudo escrito, a história toda escrita. Roubaram o notebook, o primeiro que eu tive. E aí a gente perdeu muitas histórias. E aí o que aconteceu, né? Ele falou que o nome dele é Antônio, que ele morava lá na Marambaia e tudo, e quando ele teve a alta, ninguém foi buscar ele. E a Simone falou, mas quanto tempo faz que você não vai ver a sua mãe, sua irmã e tudo? Faz mais ou menos uns 15 anos que eu não vou mais lá. Eu falei, você fica onde? Eu fico pela rua mesmo. Ela falou, 15 anos, e você conversa com alguém, olha, desses 15 anos que eu tive alta, você é a primeira pessoa que eu estou conversando agora. 15 anos. Aí a Simone ficou assim, tá, entendi. Toda vez que eu vou em casa, eles me ignoram, eu falo com eles, a minha mãe não me ouve, minha irmã não me ouve, começa a brigar entre si. Aí que eu te digo, por que briga entre si? Porque na hora que ele tentava chamar a atenção da mãe, falar, mãe, eu tô aqui, me olha, me ouve. Aí ele se estressava, elas sentiam e começava uma briga. E aí o Antônio, ele, após essa conversa, né? A Simone teve um contato com ele e ele recebeu durante essa conversa o choque anímico, que é uma energia que nós carregamos, que o espírito ele começa a sentir-se novamente, momentaneamente encarnado, sentir as sensações, as dores e amplia também a percepção dele. Ele não conseguia ver o protetor, o anjo guardião dele. A partir daquele momento ele começou a ver, o espírito mostrou para ele, só que não se deu assim, né? Te explicar como foi a situação. E aí no decorrer da conversa a Simone perguntou, nós somos espíritas. Aí ele falou assim, espírita é aquele pessoal que acredita em vida após a morte, né? Aí a Simone, sim, é. E você acredita em vida após a morte? Só sabendo para morrer. Só morrendo para saber, perdão. E aí, foi até cômico, né? Ele falou, preciso ir, porque ele começou a se sentir mal com a conversa, porque ele ia rememorando, as lembranças começavam a voltar, ele se sentiu incomodado, eu preciso ir. Aí a Simone olhou para trás para ver se ele ia abrir a porta astral, né? Ele não abriu. Ele esperou alguém abrir para ele sair. Então ele foi.
E tá, passou-se uma semana, eu já tinha esquecido. Aí de madrugada, 3 da manhã, amor, o Antônio tá aqui. Eu me levantei com tudo, tentando pegar um pedaço de pau, porque eu não sabia quem era Antônio. O tal do Antônio invadiu o meu quarto. E aí, a mãe desesperada, eu quase morro do coração, né? De água com açúcar depois, pensando que alguém tinha invadido a casa. Ela falou, não, o Antônio, aquele espírito que a gente conheceu, ele tá com o Anderson aqui. Já testou teu ciúme, né? Aí ele falou assim, não, ele tá aqui com o Anderson, que é um outro amigo espiritual nosso. E ele veio agradecer pelaquela conversa que a gente teve com ele lá na igreja. Ele falou que depois de lá. 3 da manhã. Não é isso? Não, vai ser 9. Aí ele já estava com o mentor dele, estava com o Anderson, que é muito parceiro, né? E aí, a partir daquele momento, ele começou a trabalhar com grupos de jovens que estavam na mesma situação que ele, que desencarnam, mas não sabem que estão desencarnados. E começando a trabalhar no Centro Espírita. Mas aí depois eu conto o final para vocês, para a gente continuar a palestra aqui, tá? Então aconteceu isso com o Antônio. E por que gerava uma briga? Por conta da energia do espírito. A gente não consegue sentir, todos somos médios, lembrem disso. Então, quando o espírito ele imprime a energia dele na gente, você vai reagir de alguma forma. E isso de forma muito sutil. Por que dentro dos centros espíritas existe picuinha, existe briga, fofoca e muita coisa? Porque os espíritos que nos acompanham e outros que não nos querem bem e sabem das nossas mazelas vão lá, tu acha que é sutilmente começando, você não percebe. Olha, conhece o Paulo aí? Vou contar um negócio que aconteceu do Paulo. Então começa assim. E aí eles só estão esperando a tua vazão para começar a briga, porque eles agem dessa maneira, né? E isso começa com o que a gente chama de auto-obsessão. Que é auto-obsessão? Quando eu uso o meu próprio pensamento para gerar energias contra mim mesmo. Sejam formas pensamentos, parasitas, que a gente acaba formando na gente, e também quando eu associo que tudo está ligado à espiritualidade. Lá em casa desligou uma tomada, foi espírito. O que Kardec fazia? E aqui eu digo Kardec por quê? Porque Kardec ele colocou um manual muito interessante, que é o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios. Pouca gente lê, mas o livro, O Céu e o Inferno também, e a Gênesis tem muita coisa bacana. No Livro dos Médiuns, que é o Guia dos Evocadores, Kardec evocava os espíritos. Hoje dentro dos centros ninguém faz mais isso. Aqui a gente evoca também quando a gente precisa, para alguns esclarecimentos. A gente chama, qual é o responsável do trabalho é esse? Chama ele. A gente precisa passar alguma coisa aqui e o espírito vem para nos falar, para a gente não ficar à mercê de algumas coisas, de dúvidas que podem nos prejudicar. Então as equipes espirituais é necessário que os centros conheçam os seus trabalhadores. Conheçam os dirigentes do trabalho, quem está responsável por determinadas funções. Aqui do núcleo, por exemplo, quem é responsável pela parte de comunicação junto com os encarnados é Dona Negra. Mas acima dela tem Dona Maria Dolores, tem outros espíritos que também trabalham e militam em determinados campos. E o que acontece, né, com a questão da auto-obsessão? Como é que eu vou auto-me obsidiar e está cheio dentro de centros espíritas? Não esqueçam que dentro, o que é o médium, todos nós somos, mas 90% está em situação de crime e de doença. Todos nós somos enfermos da alma. E coloquem bastante isso na cabeça. Todos nós somos enfermos da alma. O fato de eu estar trabalhando no centro espírita não quer dizer que eu seja melhor que o consulente que ali está. Na verdade, eu trabalho para quê? Para que quando o consulente chega, eu possa ver que eu não estou numa situação tão ruim, que eu já passei por isso e posso melhorar, e que ele está me ensinando ali naquele processo a como não ficar e ter o mesmo destino que ele de ajuda. Então é algo terapêutico para a gente. Isso aqui, que é uma maca que a gente está utilizando como mesa, serve para eu lembrar da minha condição também. Só que eu vou deixar uma dica muito especial para vocês aqui. Os médiums, eles devem lembrar disso aqui e tentar se afastar disso aqui. Eles precisam sair dessa condição de tentar se achar doentes. Quem chega no centro sempre fala, eu quero ser tratado, hoje eu quero ir para a maca. Qual que é a nossa condição, certo? Acontece muito comigo, mas é depois que eu trabalho na maca. Não deveria. Pois é. Não deveria. Verdade. Mas olha o que acontece. No trabalho de maca, por exemplo, a gente tem a questão dos cristais, a gente tem os consulentes. Por que eu digo que o trabalhador ele não deve sempre querer ir para a maca? Porque a gente tem que ser autorresponsável. Nós temos que saber nutrir a nossa própria energia e mantê-la.
Você vai para uma maca quando você precisa repor as suas energias, ou quando você está no trabalho como o seu Edson ali, está doando as suas energias, minha energia foi embora. Então significa que eu não estou legal para fazer esse tipo de trabalho, porque minha energia está indo embora. Alguma coisa está me desgastando, não está legal, não estou 100%. Então, eu vou trabalhar na maca e preciso sair melhor do que eu entrei. Por quê? Eu vou ser um passista, eu vou aplicar passe aqui na Raélida. Estou aplicando o passe. Antes do passe chegar nela, eu estou recebendo. A espiritualidade está me nutrindo, está me mantendo. Só que também não vou me superar. Não. Hoje eu vou ser o rei do passe. É 500 passes da Adriana e bora. Então não tem isso, tá? Eu vou estar recebendo aqui com as minhas condições energéticas, doando para ela a minha energia. É um trabalho desgastante, cansativo? É. Só que você também está sendo limpo e você também está trabalhando. E existem alguns conceitos que a gente vai trabalhar mais tarde para poder passar para vocês a questão dessas energias. A auto-obsessão, ela se transformou hoje num transtorno mental de gravíssima responsabilidade para os médicos. Do ponto de que, se eu não tiver o discernimento, cheguei numa casa, vou dar trabalho. Imagina um trabalhador que chega para atender e começa a passar mal. Que tipo de trabalhador eu sou se a espiritualidade está me confiando ali para atender a Rose, por exemplo? Isso aqui tem energia pesada. Vou atender a Rose, vou aplicar um passo, beleza? E vou ficar pior que a Rose. A espiritualidade, quando você está dentro de uma casa séria, que está trabalhando ali de uma forma produtiva, ela te blinda. Só para vocês terem ideia, a gente está com essas roupas aqui, às vezes toda avacalhada no núcleo, mas dentro da espiritualidade a gente está com um casaco bem aqui, com luvas, que a espiritualidade equipa a gente para alguns tipos de trabalho, para que determinadas energias não cheguem. Simone, de vez em quando, vê a gente utilizando outro tipo de roupa, com jalecos. Colete à prova de bala, astral. E aí o que acontece? Isso é necessário? É necessário, porque a espiritualidade confia e sabe da responsabilidade que ela tem num trabalho, de fazer um trabalho de magia, de fazer uma cirurgia ou outras coisas. Porque o ambiente é preparado exatamente para receber os trabalhadores. Então, se um trabalhador ele se aplica a fazer um trabalho aqui de limpeza, um trabalho de doação de energia, ou ele está com um guia, e aí o guia dá mais trabalho do que quem está na maca, ele precisa rever os seus conceitos, porque aí ele está ficando em processo de desequilíbrio. Existia uma consulente nossa aqui, uma trabalhadora nossa, que o seu trabalhador vinha e começava a chorar. Aí eu falo para vocês, uma pergunta muito interessante, um espírito que vem atender e vem chorando, que tipo de trabalho ele vai fazer? Não tem fundamento, gente. Por quê? O que é... Bruno, tinha espírito? Tinha espírito. Ia atender? Não conseguia. Por quê? Nós temos muitos amigos espirituais, certo? Tem aqueles que vão trabalhar conosco conforme a nossa imunidade, a nossa atividade. E ele se aproxima. À medida que ele se aproxima, eu sinto a energia dele, a vibração. Pode ser um amigo que eu gostei muito. E essa energia é transmitida. Só dele se aproximar, eu posso sentir emoção e posso chorar. Normal. É isso que eu ia te perguntar. Normal. Problema é, o espírito se aproximou, sentiu a energia, começou a chorar, ele não vai dar. Deixa eu sair perto aqui. E aí a pessoa fica agora na mistificação e no animismo com ela. Fazendo trabalho e chorando. Não tinha mais o espírito. Porque eu não posso fazer esse trabalho em ti que tu não está equilibrada emocionalmente. Então, dava trabalho. E aí não tinha fundamento de vir e estar chorando. E por que o meu espírito vem e está chorando? O espírito só se aproxima e não consegue chegar perto, porque você não se equilibra emocionalmente. Então, o equilíbrio emocional, saber o que você sente, o que você pensa, estar harmonizado. Quem tem medo de incorporar aqui? Levanta a mão. 3, 4, né? O que é incorporar? Sabia que vocês já incorporaram várias vezes, vocês não perceberam? Gente, que eu ia falar. Vocês já incorporaram várias vezes, só que vocês não perceberam. Existe uma pergunta muito boa no livro dos Espíritos, né? Kardec diz assim, os Espíritos podem influir sobre a nossa vida, a nossa mente, o nosso comportamento? Sim, a ponto de às vezes são eles que vos dirigem. Às vezes só pelo pensamento ele te dirige e você faz a vontade que o Espírito quer. E muitas vezes no processo de raiva, quando você briga com alguém, matou alguém, xingou alguém, às vezes é o Espírito que está te utilizando ali, falando, olha, fala isso, que ele vai sentir na alma, no coração dele. Pá, aí tu fala, porque ele sabe.
Isso que eu estou falando é real, gente. Você tá com um espírito que não gosta do Paulo. Eu vou pegar o Paulo para chavão hoje, né? O cara que não gosta do Paulo, né? Aí pega aqui o Fábio. Fábio tá aqui. Olha, Fábio, fala isso aqui para ele que ele vai sentir na alma. Ele já tem complexo de inferioridade. Tira nele isso aí. É porque tu é isso, isso e isso. Pá, falou, captou. Foi comunicação mediúnica? Foi, em sintonia. Então, isso é algo que acontece. Mas tem que ter tem que ter necessariamente uma animosidade, por exemplo, entre eu e ele, ou não? Tanto para coisas boas quanto para animosidade. Porque o que acontece? No processo de amizade, também, quando o mentor dele não consegue falar diretamente a ele, não capta as emoções e os pensamentos que ele quer que ele dirija, às vezes ele utiliza outras pessoas. A mãe, o pai, um amigo, que tenha mais abertura e influência com ele. Então, o mentor dele vem e fala, ó, ele está precisando ouvir isso, 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 fale isso para ele. Aí tu vai lá, olha amigo, eu estou analisando a tua situação, mas se tu fizer isso, 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 pá. É processo mediúnico. Essa questão que tu falou do mentor, uma coisa que tem ocorrido bastante comigo, o trabalho da máquina, lá na Casa do Caminho. Eu tenho melhorado a questão de conexão, sintonia com os mentores, né? E às vezes eu tô lá tentando entrar no equilíbrio, na sintonia, e às vezes eu não consigo identificar que tem algum mentor ali comigo ou não. E às vezes vem um trabalhador da maca e me fala, ó, faz isso aqui, põe aqui, põe a mão aqui. E provavelmente foi intuído, né? Como tu falou. Não chegou até mim, chegou a outro, passou por ela até chegar em mim. Mas existe um processo de sutilização ótimo. Todos aqui são médicos porque todos recebem intuição. E a intuição é o campo mais forte e mais sensível que a gente tem. Hoje, muitos de nós desenvolvemos a mediunidade consciente. Embora seja uma faculdade excelente, ela é muito ruim porque ela sempre te põe em dúvida. Sou eu ou é o Espírito, Senhor? É coisa da minha cabeça ou será que é o Espírito mesmo? Né? Que é o que é o mais difícil de você definir. A maioria das vezes é o Espírito. Só que como você não acredita em você mesmo, aí você duvida, você fica na dúvida. Então, o Bacelli, ele tem uma coisa muito bacana. Ele fala, ó, tudo que for bom é do Espírito. Para tu definir. Tudo que for bom é do Espírito. O que não presta é teu. Então você já sabe como é que você vai definir se é o Espírito ou não. Entende? Os pensamentos, os sentimentos, as coisas boas que você pode promover, vem tudo do Espírito. E você é muito intuído. Então, coloca uma coisa. Toda vez que você está num trabalho espiritual, você está amparado pela espiritualidade dali. Existe um coordenador e existem pessoas e espíritos que estão organizando aquele trabalho. E que você vai ser relacionado conforme a sua vibração. E isso requer exatamente a questão do equilíbrio emocional em primeiro lugar e do equilíbrio mental. E a gente vai entrar no outro conceito antes da gente sair daqui da auto-obsessão, como eu falei, sou eu um guia, né? É que se eu colocar que tudo é espírito, eu vou estar atormentando todo mundo no trabalho. E eu vou ficar muito desequilibrado. Porque imagina sentir um vento aqui na costa. Ai meu Deus, tem alguém próximo de mim, né? Aí chegou, meu Deus, a luz apagou, tem algum espírito querendo se comunicar comigo. Então, primeiro, sempre levem tudo para o nível material, inclusive dor de cabeça, inclusive alguma dor no corpo, alguma situação nesse nível. Por quê? Para que vocês possam se tranquilizar. Em casa, quando a gente iniciou, tinha uma consulente, meu pai do céu. Olha, eu estou sentindo dor de cabeça. Não, mas hoje eu tenho dor na costa. Não, mas a minha perna está doendo. Aí ela queria consultar toda hora a Simone para saber se era espírito, era influência espiritual. O que foi que você comeu? Passou por isso, sempre se bateu, trabalhou muito hoje. Então a pessoa esquece de avaliar o próprio dia a dia dela e coloca tudo em situação espiritual. Uma pessoa dessa vai conseguir receber alguém a nível espiritual? Não tem condições. Porque se ela conseguir receber algum nível espiritual, ela vai desequilibrar todo um grupo. Porque ela não tem o primeiro, que é o discernimento e o bom senso, que ela precisaria ter. Só um momento, amigo, só terminar essa fala, tá? Que ela precisaria ter. Por quê? Porque
quando a gente está no trabalho mediúnico, eu preciso entender que naquele momento eu estou me doando e me preparando para aquela atividade naquele momento. Sou médium em todos os momentos do dia, certo? Mas não quer dizer que toda hora tem espírito querendo se comunicar comigo ou que eles estão tentando a minha vida, certo? Então, sempre leva para o campo material, sempre leve para o campo material. Pá, caiu alguma coisa, um copo. Não, o vento, o gato que passou, alguém derrubou. Apagou a luz, problema elétrico. E aí, caso você veja que algumas coisas vêm se repetindo e você não está conseguindo encontrar soluções lógicas, opa, eu acho que pode ser alguma coisa a nível espiritual. Aí cabe uma avaliação, cabe fazer o evangelho, uma prece para alguém que está tentando chamar a atenção. Porque existem médiuns de efeitos físicos que provocam esse tipo de fenômeno dentro de casa. Para vocês terem ideia, um dia, numa casa aqui em Marituba, quando a gente atendia, bem aqui próximo, eu acordo, né, com uma pulseira de Simone caindo em cima de mim. Só que qual foi a situação, né? Era de madrugada, aí eu acordo com aquele negócio caindo em cima da cama. Eu não acredito, uma osga. O pessoal que tá ouvindo a gente, né, é uma largatixa. Aí vim devagarzinho assim saindo, né, que eu não queria que ela corresse, né. Aí fui ligar a luz. Quando eu ligo a luz, eu olho, forrada, né. A Simone não vai tirar do braço e jogar pro alto do nada. Aí eu pego a corda e Simone. Tava com isso aqui? Não, tava em cima da cômoda. Normal, né? Peguei, desliguei, pá, dormi. Em torno de 5 a 10 minutos depois, pá, o ventilador que estava lá seguro na parede, pá, cai. Deu prejuízo no ventilador. Aí pronto, aí o que acontece? Não era Antônio. Não era o Antônio. Então foi questões de efeitos físicos que ocorreram, né? E o efeito físico sempre tem algum tipo de médium. Cada um tem uns médios brabo aí que precisa ser doutrinado com chicote ainda. Aí tem esses fenômenos que acontecem, mas sempre, normalmente, leva para o lado material. Caso aconteça um fenômeno desse, ó, tem alguém tentando chamar atenção. No próximo encontro, no próximo sábado, a gente coloca o nome aí e tenta ver quem foi o espírito ou o que queria. Então a gente pega e faz isso. E a gente vai ter uma ideia bem legal para a gente poder passar à frente, tá?